O Guilherme falou assim, ó: se fosse dar uma dica pra quem já desenha há anos por hobby, mas quer dar um próximo passo em um estilo e profissionalizar a parada, eu acho que tem uma diferença muito grande quando você estiver pensando o desenho para um portfólio e você pensar um desenho que você faz por hobby. Pelo menos o que eu percebo muito, tá? É que quem faz por hobby geralmente vai fazer um desenho de observação, vai fazer uma coisa que não tem um propósito necessariamente. Agora, quando você pensa um portfólio para o mercado de trabalho, você tem que pensar que as artes que você estiver colocando ali, elas têm que resolver um problema. Elas vão ter um certo intuito de ajudar alguém a ponto dessa pessoa querer te pagar para você resolver um problema. Essa é a mudança de mentalidade que você precisa ter. Então, voltando naquele exemplo do desenho de observação que muitas pessoas que desenham por hobby fazem. Um desenho de observação, ele pode ficar muito bonito, você pode mudar um pouco ele e tal, mas esse desenho de observação ele não vai resolver um problema de um cliente. Ninguém vai te contratar, provavelmente, para você fazer um desenho de observação, para você copiar uma foto que já existe. Porque se aquela foto já existe, o cliente pode só comprar a foto. Não faz sentido você fazer um redesenho daquilo. Então, quando você estiver trabalhando para uma indústria, você, obviamente, vai usar referências, vai usar fotos e tal, mas você tem que encontrar uma maneira de criar uma imagem, gerar uma imagem que solucione algum problema. E isso eu não estou falando de nenhuma indústria específica, mas para todas elas. Então, se você estiver trabalhando para jogos, editorial, cada área, para cinema, cada área vai ter que ter alguma solução específica para um problema. Cada área vai necessitar de alguma coisa. Então, para jogos, existem muitas necessidades diferentes para criar um jogo. E que você pode ser útil. Você pode ser útil tanto nas etapas bem iniciais de um projeto, tanto na produção do jogo diretamente, tanto na parte de marketing, na parte final de venda daquele jogo. E cada uma dessas etapas tem uma necessidade diferente, problemas diferentes para serem resolvidos. Na parte de editorial, também. Na conceitualização de um livro, na produção de um livro e talvez no marketing de um livro, ou de uma apostila, ou de qualquer outra coisa. Para o cinema também. Você pode trabalhar tanto na pré-produção de um filme, trabalhando em conceitos, para ajudar a direção a visualizar como que pode ser o filme. Você também pode trabalhar na produção daquele filme diretamente, então você pode pintar um prop que vai para dentro de um filme, pintar um cenário que vai ser utilizado num filme de animação, por exemplo. Você pode trabalhar com a animação diretamente dos personagens, se for um filme de animação. Na parte 3D também vai para outra área de efeito visual, enfim. Mas você também pode trabalhar no pós, que seria aquela parte mais de marketing, de venda do filme, sabe? Então todas essas áreas, essas indústrias que geram um produto, elas têm uma necessidade específica, né? Cada uma vai ter uma necessidade diferente. Cabe a você entender aonde que você consegue se encaixar e o que você consegue oferecer como solução para cada uma dessas áreas, para cada uma dessas etapas. Então, se eu tiver que te dar uma dica, seria você entender qual é o mercado que você quer entrar e modificar o seu portfólio e até os seus estudos para responder a esses chamados que existem dentro dessas indústrias. É isso. É basicamente essa a mudança de pensamento que eu acho que é importante. Tá? Deu para entender? Então não tem nada técnico especificamente, até porque técnica vai variar muito, né, de acordo com o tipo de necessidade que o cliente precisa. Então dependendo, às vezes um desenho que é um garrancho, mas a ideia é muito boa, pode ser muito útil para uma pré-produção de um jogo, por exemplo, sabe? Mas aí às vezes para vender o jogo, aquele garrancho já não é tão legal. Então é melhor você praticar outras habilidades no desenho, sabe? Então, até para você moldar os seus estudos, saber o que é feito para aquela etapa é muito, muito, muito importante. Então, se você entende isso, as coisas ficam muito mais fáceis para você entrar em alguma indústria ou começar a trabalhar com desenho, né? Ganhar dinheiro efetivamente com desenho, né? E até mesmo para você trabalhar com commissions para pessoas,
entender o que as pessoas querem dos artistas também é muito útil, sabe? Entender o que vai fazer com que as pessoas te deem dinheiro pra você resolver um problema, sabe? Tipo, pensa nisso. O que te faria pagar por um artista? Saca? Vocês ficariam surpresos com o quanto trampo é aprovado mesmo sem estar a coisa mais linda, mas resolve muito bem um problema. Então, a gente, especialmente quando o artista é mais iniciante, a gente acha que todas as imagens precisam ser incrivelmente perfeitas. Não! As imagens só precisam resolver um problema. E às vezes, você pintar muito simples resolve o problema da maneira mais efetiva possível, e é isso que o cliente quer. O cliente, ele não quer ficar pagando 10 diárias para você ficar polindo uma imagem durante bastante tempo. Às vezes o cliente quer pagar meia diária para você só resolver um pepino e já era, e é isso, saca? Entender até essa questão do prazo é muito importante. Quando eu fiz uma palestrinha lá na Unesp, pra galera, falando sobre mercado de trabalho mesmo, né, e como entrar no mercado de trabalho, eu falei exatamente isso pra galera. Quem desenha por hobby, na maioria das vezes, não é importante você saber quanto tempo você demora pra fazer uma coisa. Tá? Agora, se eu olhar pro seu portfólio e perguntar pra você quanto tempo você demorou pra fazer a pintura dessa árvore. Um exemplo. Você sabe responder com precisão quanto tempo você demorou pra fazer cada coisa? Pra mim, a diferença de um artista profissional pra um artista amador, uma das diferenças, além da qualidade do trabalho, né, é que o profissional vai saber quanto tempo exatamente ele demorou pra fazer cada coisa. Isso é muito importante. É mais importante do que as pessoas imaginam. Tá ligado? Porque quando você vai fazer um orçamento, você precisa saber quanto tempo você demora pra fazer uma arte. Se você não souber, você não sabe orçar. Você não sabe fazer orçamento. Se você vai só no feeling, eu acho que deve ser. É meio amador. Eu sou um belo amador. Talvez seja, Bala. É importantíssimo você saber quanto tempo você demora pra fazer as artes. É importantíssimo. Dentro de uma equipe, principalmente, pra você não deixar o teu colega na mão, esperando às vezes, porque você falou que era 2 dias, só que você vai demorar 5 dias. E aí o seu amigo que precisava fazer a próxima etapa vai ficar esperando, porque calculou 2 dias no cronograma. É loucura. E se me deram um prazo e eu não tenho escolha? Então, se você não tem escolha e te deram um prazo, se você sabe quanto tempo você demora pra fazer algumas coisas, você sabe se você consegue pegar aquele trabalho ou não. Porque, de novo, volta pra aquela questão do profissional e de alguém um pouco mais amador. O profissional vai olhar pra aquele prazo que foi dado pra você e fala, eu consigo fazer. Tranquilo, eu consigo fazer. Ou, cara, eu não consigo fazer, eu preciso de um pouco mais de prazo. Ou você vai fazer com que você, durante aquele período, não pegue outros trabalhos, porque você sabe que não dá tempo. Se eu não tiver opção e não consigo, comunica com o seu cliente, aí já é um outro assunto, aí é uma questão de comunicação, né? Se você não tiver opção e não consegue, você sabe que você não consegue. Aí, nesse caso, fecha o YouTube, sai do meu chat e vai fazer o trabalho. Mas é sério, tipo, um bom profissional, ele entende os próprios prazos, ele entende a capacidade dele e ele comunica muito bem pro cliente essa capacidade. E eu tô falando de, agora, profissionais de nível mais alto. O meu trabalho, lá quando eu tava na Ocelus, como lead, um dos meus trabalhos, e a parte mais importante, eu diria, do meu trabalho, não era finalizar as imagens que vinham pra mim. Finalizar a imagem, isso é besteira, assim, faço rapidão. Agora, a parte mais importante do meu trabalho era saber quanto tempo cada artista da minha equipe demorava em cada etapa. E isso era uma discussão muito, muito longa, às vezes, que eu tinha com o Eric, de a gente conseguir encaixar um cronograma onde a gente sabia a capacidade de todo mundo da nossa equipe, que aí é um nível acima, sabe? Tipo, não é só você saber quanto tempo você demora pra fazer as coisas, mas é você saber quanto tempo a sua equipe demora, individualmente. E aí você tem que levar várias coisas em consideração, como, por exemplo, se um artista tá num bom dia, se ele tá num mau dia, como que
se aquele artista tá cansado, se ele já vem de vários trabalhos cansativos. Cara, tudo isso você encaixar é um quebra-cabeça muito dinâmico, muito complexo, muito difícil. Por isso que é um trabalho bem difícil e precisa ser um artista bem experiente pra fazer o trabalho de liderança ali de uma equipe, sabe? Porque é isso, porque se você não monta certo o cronograma, se você não sabe gerenciar essa questão, ferrou, tudo. Porque aí você tá mexendo com o orçamento do seu cliente que tá depositando expectativa no seu time e você não vai conseguir entregar. E aí, cara, acabou a confiança, você vai perder cliente, você vai perder trabalho, você vai perder grana, você vai ser processado, aí vira uma bola de neve. E isso é uma coisa que me deixava muito ansioso mesmo, assim, sabe? Tipo, gerava uma ansiedade forte, porque é processado, né? Tipo, se você quebra contrato, pode dar muito ruim, assim, sabe? Pode virar uma bola de neve horrorosa. Nunca aconteceu, né? Graças a Deus. Os clientes sempre entenderam, a gente sempre conseguiu conversar bem com o cliente, mesmo se tivesse um problema de prazo, por exemplo, a gente conversava, né? Tinha toda uma questão ali. Nunca aconteceu nada de ruim, mas pode ser, né? Quebra de contrato. Algo já deu muito errado em algum dos seus trampos? Ah, cara, a gente teve um cliente uma vez que, putz, ele não comunicava bem. Ele era um cliente que estava representando outro cliente, então era um telefone sem fio, sabe? Então não vinha feedback certo, cada pessoa falava uma coisa diferente, toda semana era uma pessoa diferente encarregada. Então não era um problema nosso, era um problema de comunicação do cliente com a gente, que fez uma imagem ser prolongada, que era pra ter sido feita, tipo, em um mês, foi estendido pra, tipo, 3 meses. Nossa. E isso é horrível, porque isso mexe no cronograma não só daquele cliente, não só dos nossos artistas, mas mexe no cronograma de outros clientes, porque a gente precisa ficar com uma janela disponível pra poder fazer aquela imagem e que estava sendo ocupada por outros clientes que às vezes são mais legais, sabe? Tipo, que são melhores, que a gente queria mais trabalhar para eles. Mas aí, como a gente já fechou o acordo, tinha que ficar uma janela que às vezes não era... Nossa, é muito ruim, cara, muito ruim. Isso era muito ruim. E pesa no emocional, exatamente, pesa muito no emocional. Então imagina essa ansiedade nossa, já com um cliente que não tá comunicando legal com você, e aí fica nessa enrolação, e nossa, cara, 3 meses disso pra mim é demais, cara, nossa senhora. E aí, sabe o que foi mais engraçado? Quando terminou esse trabalho, pra mim, eu tinha pensado assim, cara, esse cliente nunca vai voltar. Porque a experiência foi horrível. Foi horrível. Tipo, a imagem, eu não gostei da imagem, do resultado da imagem. A experiência foi horrível pra todo mundo. Eu duvido que esse cliente volta. Juro por Deus. Terminou a imagem, o cliente queria outras 2 imagens. Ele queria continuar trabalhando com a gente. Eu não entendi mais nada. Falei, mano, não é possível, cara. Como? Às vezes, nós fomos os únicos a suportar essa pressão, né? Pode ter sido isso. E o que vocês fizeram? Ah, filho, fizemos outras imagens. Precisa pagar as contas, né? Fizemos mais uma imagem pra eles. Que demorou muito também. Foi horrível. Não, eles tinham consciência de que foi um processo muito difícil, assim. E a gente comunicou muito, né? A gente falou, cara, foi horrível esse processo, a gente precisa mudar, não tem condição de fazer outra imagem desse jeito, né? E a outra imagem foi meio que parecida. Mas, o Lechar falou assim, na minha experiência, os clientes costumam preferir honestidade a uma surpresa, dizer o que consegue entregar no prazo, o que não consegue, e deixar isso claro e etc. Foi o que eu falei, né? Pra mim, uma grande diferença de um profissional pro amador é bem essa comunicação mesmo, é você saber as suas capacidades, as suas limitações também, e saber comunicar isso da melhor forma, cara. O cliente não quer ter surpresa, Então, é importante, registrem, se você não sabe, ai, nossa, o Marco falou que eu sou amador, tá tudo bem ser amador também, ninguém nasceu profissional, tá? Todo mundo começa de algum lugar. Começa a anotar, tem um aplicativo que eu uso, que é gratuito, que ele me ajudou muito a entender as minhas horas. Ele contabilizou as minhas horas de produção. Chama Clockify. Procura aí, galera. Clockify. O Clockify, ele deixa registro. Ele faz ali, ó, a Marcela usa também. Passei a anotar o Clockify.
ele tem um registro de quanto que você demorou para fazer cada coisa, você programa ele para você se organiza ali, né, para lembrar de usar. E eu deixava anotado, eu tinha todos os meus dias anotados, tudo que eu fiz no dia, cara. Eu tinha esse registro no Clockify. Então foi muito útil para mim durante o processo ali da Oculus. E antes disso, na época que eu tava estudando, eu deixava rolando o cronômetro ali para saber quanto tempo eu tava demorando para fazer cada imagem. E foi muito bom. Pode ser Pomodoro no Tic-Tic também, pode ser legal. Eu tô usando mais o Tic-Tic hoje em dia. O Clockify eu não uso faz muito tempo, né? Porque eu usava ele mais no meu trabalho mesmo, né? O Clip Studio marca o horário de trabalho em cada arquivo. Marca mesmo, tem isso mesmo no Clip Studio. Só que o que eu quero dizer é você saber olhar para uma imagem e separar aquela imagem em pequenas frações. Tipo, quanto tempo eu demoro para pintar o personagem? Quanto tempo eu demoro para pintar esse cenário? Vai acumulando essa experiência, eu garanto que isso vai te ajudar muito, muito na sua jornada profissional, certo? Esse foi um corte que está disponível na íntegra lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o link aqui para você poder conhecer e embaixo eu vou deixar um link de um outro vídeo que talvez você possa se interessar. Não se esqueça de conhecer a nossa área de membros lá no nosso canal principal que financia esse projeto aqui no YouTube. E você pode conhecer todos os benefícios no site alaprimes.com.br. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!